Então é isso, pessoal. Esquecemos de incluir a oração inicial na gravação, mas a gente vai se ajeitando com o tempo. O importante é que estamos todos aqui. Eu vou compartilhar nossa aula para a gente ir falando um pouquinho, tá? Sobre tudo que vai acontecer. Tá. Também peço paciência com você, para vocês aí também, porque eu nunca trabalhei com o Google Meet, eu usava no Gemba, eu usava o Zoom, né? Então, para mim também é novidade utilizar aí o Google Meet, mas não deve ser diferente. Aí, ó, já consegui compartilhar, tá vendo? Não deve ser. Tá, isso aí. Vamos então. Opa. Então, mas aí aqui eu não consigo mudar, né? Se eu for mudar, eu não vejo vocês. É, será que tem que ter um jeito que eu compartilho e vejo vocês? Bom, tudo bem. Eu vou, qualquer coisa, vocês me chamam. Porque assim, eu não sei se eu consigo compartilhar e ver vocês. Espera um minutinho, deixa eu ver se tem mais alguma opção. Minutinho. É só a primeira aula que acontece essas coisas. Você está logado em duas contas? Uma conta para apresentar e uma para você? Não, precisa fazer isso no Google Meet? Eu não sei se é no Meet ou é no Teams, que se você faz a apresentação e você está em duas contas, aí você consegue ver. Agora não sei se era no Meet ou no Não, no Teams. Teams não é. No Teams Não, não é, porque o Teams eu trabalho com ele o dia inteiro. é, Não. Deixa porque eu já ver se aconteceu compartilhar essa tela. de E eu se ver compartilhar essa? coisa e foi assim. Tem o espelhamento, né? O espelhamento é ruim. Deve ter, então deve ser o Teams que tem esse problema, né? Você não consegue compartilhar e mudar e ver, né? As pessoas. No Meet, né? Você fala. No Meet. Você só consegue compartilhar a janela. Bom, não tem problema. Vocês, será que eu consigo mudar a tela? Peraí. Não vou, não vou conseguir. Bom, tudo bem. Eu vou sem ver vocês. E aí, qualquer coisa, vocês me chamam, tá bom? Se Tá vocês bom. quiserem uma pergunta, qualquer coisa, eu não vou conseguir ver vocês levantar a mão, mas vocês me chamam. Daí, no futuro, eu vou tentar fazer uns testes aí para descobrir como é que eu faço isso, tá bom? Tá. Talvez, se eu colocar aqui o mudador de slide na mão, funcione, entendeu? Posso tentar fazer mais um experimento aqui. O que não está perdendo tempo, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Só mais uma coisinha aqui. Se não der certo, a gente já inicia a aula. Hum, de qualquer forma, ele não muda mesmo. Eu tenho que estar nele para mudar, né? Ele entende que eu estou na janela, ele muda o da janela, entendeu? Não vai ter como. Bom, pessoal, eu vou lá, tá? Então eu vou dando aula, qualquer coisa vocês me chamam, tá bom? Que eu não vou ver vocês. Vamos lá. Então, nós iniciamos hoje, né, o Mediúnico 1 2025, né? A ideia são aulas às quintas-feiras, né, online, e sábados presenciais, para aprimoramento mediúnico. Tem a Rose, né? A Rose, ela está fazendo curso mais para não ficar parada. Então, Rose, se você não está fazendo para seguir, né, só para estar acompanhando alguma coisa, tipo, talvez você possa seguir sem ir nas aulas, se você não quiser ir nas aulas, entendeu?
nas aulas que eu digo de aprimoramento mediúnico presencial, porque seu objetivo é só estar acompanhando e aprendendo, não é concluir o curso, vamos dizer assim, inteiro, entendeu? Então, se para você for difícil ir nas aulas presenciais, talvez você possa só seguir com as aulas, com as aulas online mesmo, tá bom? Depois a gente fala sobre isso. Vamos seguir. E as aulas do curso é todas as quintas-feiras, né? E um sábado presencial por mês, exceto feriados, emenda de feriado ou data comemorativa. O horário das aulas é das 8 até as 9h30, e o do GEMB era 15 minutos a mais, né? Tinha 9h45. E as aulas presenciais são sábados, tá? Das 10 às 11h30. O total são 32 aulas, mais uma de confraternização final. E 8 aulas aí de aprimoramento mediúnico, tá? E qual sábado que é, Elcio? Como é que é? Olha, quem vai dar o aprimoramento é justamente a Rita, tá? Vocês querem saber como é que é o aprimoramento mediúnico, é isso? É assim, primeiro sábado, segundo sábado, qual sábado seria? Ah, tá. Então, eu coloquei no cronograma o último sábado, mas a Rita, que é a presidente, né, e que vai estar fazendo essas aulas, ela falou assim que era para falar para vocês que a gente pode variar. Então, pode ser que, por exemplo, cheguem à conclusão de que não vai dar para ser no último, então que vai ser melhor um pouco antes, então é meio que vai ser programado com antecedência. Pode ser meio que variável, mas Certo. eu não sei como que ela vai programar isso daí, tá? Tá. A ideia é que a gente junte as duas salas, o Mediúnico 1 e o Mediúnico 2, fazendo essas aulas de aprimoramento, mas não desde o começo. Então, no começo, as aulas vão ser separadas. Então, por exemplo, nós do Mediúnico 1 vamos ficar num sábado, e daí o Mediúnico 2 vai no outro sábado. E depois de umas certas aulas, que eu não sei quantas são, umas 3 ou 4 por aí, a tendência é que se junte o Mediúnico 2 e o Mediúnico 1, e essas salas, e esse sábado seja um só, e as duas turmas vão junto, entendeu? Entendi. Entenderam? Tá? Olha, eu não imagino que deve ser esse aprimoramento nada traumático, mesmo porque a Rita é uma pessoa maravilhosa, vocês vão poder ter a oportunidade de conhecê-la, presidente. É uma pessoa, gente como a gente, alegre, de bem com a vida, não gosta de forçar nada, é uma pessoa humana. Então, jamais ela vai forçar alguém ou humilhar alguém, nunca, pelo que eu conheço dela, tá? Então, Aí mas eu tenho. nesse dia você vai também junto com a gente, ou Olha, é uma aula direcionada com ela, assim? Olha, eu não perguntei para ela se eu vou junto, se eu posso estar junto ou não, mas se ela me der a oportunidade de eu ir, de eu poder estar junto, eu vou sim. Vai ser um prazer para mim estar com vocês, entendeu? Legal. A não ser que eu não pensei nessa questão. Eu vou, agora que você falou, já vou deixar pendente para perguntar para ela, tá? Acho que não vai ter problema de eu ir, né? A não ser que ela tenha uma razão forte, né? Ela fala, ó, você não vai por causa disso, 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 mas eu acho que não tem problema nenhum. É que Ah, você está a- acompanhando a gente, né? Aí seria exatamente, legal. Uhum. é, eu acho que a princípio não teria nenhum problema, né? Mas eu não posso bater o martelo porque eu não falei com ela, eu nem pensei nisso, tá? Mas se tiver a possibilidade, eu vou estar com vocês sim, tá Ah, bom? Com muito prazer, não vou faltar nenhuma. Quem já estudou comigo sabe que eu não falto mesmo, né? Eu não faltou ano passado, eu dei aula para o Básico 1, não tive nenhuma falta. Tá? Então, é assim, eu levo o negócio a sério mesmo, eu acho que isso é muito sério, a gente está aqui se comprometendo em melhorar as nossas vidas, em ser pessoas melhores, a espiritualidade está aqui com a gente, então isso não é, assim, tem gente que leva na brincadeira, eu não, né? Eu acho que é muito sério, né? Se bem que tudo que eu faço na vida eu também faço, assim, com muito carinho, né? Com muita seriedade, né? Então, acho que a gente tem que ser assim. E a doutrina espírita traz isso para a gente, né? A gente ficar uma pessoa mais regrada, mais correta, né?
no trabalho. Antes de eu ser espírita, eu era malucão, né? Chegava atrasado, né? Depois, né, que a gente aprende algumas coisas, a gente começa a ser correto em tudo, né? Isso é muito bom da doutrina. Por isso eu fico muito triste de quem não está estudando, não vem, porque é uma oportunidade da gente estar sempre se melhorando, acrescentando, aprendendo alguma coisa, que nem a Rose, né? A Rose já estudou, ela já fez muitos cursos, está aí sempre estudando e está aqui de novo, né? Sempre na esperança de aprender mais, de estar perto da espiritualidade. E isso faz muito bem para a gente, né? Pro nosso espírito. E fazendo bem para o nosso espírito, faz bem para o nosso corpo também, né? Então é isso, pessoal. É de sábado e eu vou estar com vocês. Não é nada traumático, tá? No Gembe mesmo não era. Muita gente tem medo desse aprimoramento mediúnico, mas no Gembe eu nunca fui médium ostensivo, nunca senti nada. E mesmo assim eu consegui fazer o mediúnico 1, o mediúnico 2 numa boa. Claro, tem alguns exercícios que eles fazem que eu não sentia nada, né? Aí a pessoa perguntava, e aí, vocês estão sentindo o quê? Eu falava, eu não estou sentindo nada. É melhor, né, a gente ser sincero com a gente e com os outros, né? E não teve problema nenhum, porque eu não tenho mediunidade ostensiva, mas eu cheguei a trabalhar muitos anos em trabalhos mediúnicos como um esclarecedor, né? E isso vai ser muito bom para eu passar para vocês a experiência que eu tenho, né, de quando eu lidei com isso na prática, né, com a mediunidade na prática, com esses irmãos espirituais na prática. Então, isso me deu bastante cabedal aí para eu conseguir é, ilustrar bastante o que a gente vai falar, os assuntos que a gente vai falar, tá bom? Então é isso. Então, ou seja, se não tiver mediunidade, não tem problema. Ninguém vai falar, não tem mediunidade, não vai. Não, né? Não tem problema. A gente sempre tem mil possibilidades na doutrina. O importante é estar aprendendo e estar perto do Pai. Tá bom? Vamos seguir. Alguma dúvida, pessoal, dessa questão? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Ita? Não. Não? Tudo bem? Então vamos lá. Então tá. Então, dessa questão aí das aulas presenciais e online, tá ok, né? Frequência. Depois eu vou falar com você, tá, Rose, sobre essa questão. Não sei se você vai poder participar ou não, mas daí a gente conversa depois. Nós vamos ter muitas oportunidades. A frequência, tá? O aluno vai ser considerado desistente se tiver no curso 10 faltas, tá? Não tem provas, não tem questionários, mas o importante é que a gente esteja nas aulas, assim, concentrado, né? Já que não tem questionário, não tem prova, né? E, e o ideal é que, se a gente chegando em casa, a gente dê uma olhada também na matéria, estude. Mas se a gente não tiver essa oportunidade sempre, então, pelo menos no horário das aulas, nós temos que estar muito concentrado, né? Prestando atenção, para que a gente possa aprender, né? Uma vez que nós não vamos ter aí nada que vai nos medir o conhecimento. Então, o conhecimento é de nós para nós mesmos. E é o que é o mais importante também, se a gente for pensar, né? A gente está aqui, não é para provar nada para ninguém, é para nossa melhora espiritual, para a gente se melhorar na nossa vida e para a gente provar para nós mesmos alguma coisa, né? Que somos capazes, que temos conhecimento, que estamos evoluindo, né? E não é para ninguém, isso acaba sendo para a gente mesmo, mais do que para qualquer pessoa, tá bom? Claro que a gente evoluindo, a gente acaba ajudando outras pessoas, não tem dúvida, mas primeiro é para a gente, tá bom? Áreas dos alunos. Quem já estudou comigo, sabe que eu crio o grupo, né? O grupo a gente criou já, né? Estamos lá, eu vou publicar a maioria das coisas lá, por exemplo, essa aula eu vou jogar no YouTube, no local para gente, vou compartilhar, tá? As aulas para gente, para quem quiser rever, estudar algum ponto, vai estar lá e eu vou compartilhar no grupo, tá? E vou criar uma área do aluno. O que que é essa área do aluno, para quem já estudou comigo? É uma pasta onde eu coloco todos os materiais lá. Então, eu coloco de tudo. Eu vou colocar o cronograma, eu vou colocar a lista de presença, eu vou colocar os materiais que a gente estudar, eu vou colocar o vídeo, eu vou colocar essa apresentação aqui,
tá? Eu não vou colocar ela pronta assim, ela em PowerPoint, mas eu vou colocar ela em PDF e executável do PowerPoint, tá? Para a gente poder mudar os slides, tudo, só não vou colocar a original, ok? Mas para a gente estudar é tranquilo, tá bom? Então eu vou colocar lá na área do aluno. Aí vocês vão falar, mas como é que eu acesso? Eu vou colocar o link na descrição do grupo, de modo que quem quiser acessar, é só entrar na descrição do grupo, clicar, que ele já direciona para a área do aluno, tá? Mas, mesmo assim, até a gente se acostumar, toda hora eu vou publicar o link dessa área para vocês acessarem. E lá dentro eu vou dividir por pastas, tá? Administração, onde eu coloco coisas a respeito do curso, como cronograma, a lista de presença. Aí nas aulas eu coloco a apresentação, coloco o vídeo, nos materiais, né? Aí eu coloco o livro, PDF, coloco algum vídeo que a gente assistiu durante a aula, né? E por aí vai. Vou colocando materiais lá para vocês poderem usar, ou compartilhar, ou guardar, tá bom? Vai ter essa área que eu vou colocar e criar lá para vocês acessarem. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Não. Alguém tem alguma dúvida? Eu descobri o Alt Tab. Com o Não. Alt Tab, você vê, com o costume, com o tempo a gente vai se acostumando, né? O Alt Tab eu fico mudando quando eu quero voltar para ver vocês aqui, pelo menos, né? Tudo bem? Quanto a essa área dos alunos, o nosso grupo? Então, eu vou estar sempre divulgando lá no grupo, né? E na área dos alunos, os materiais aí do nosso curso, tá bom? Acredito que dá para acompanhar bem, sempre tenho feito isso, e o pessoal gosta bastante, está sempre disponível a hora que quiser todos os materiais para olhar. Tá bom? Tudo Tá. bem? Vamos seguir. Estrutura geral do curso, tá? Esse curso tem o básico 1, básico 2, mediúnico 1, mediúnico 2. Vocês estão no mediúnico 1, né? Esses cursos são existentes no Padre Isabel. É, e daí, e fora isso, temos o Aprendiz do Evangelho e o cursos extras que costumam ter, só que esses estão em reelaboração. Nós tivemos no passado aprendizes do Evangelho, mas a pessoa que estava dando o curso, né, já está bem de idade e ela está com dificuldade. Então, nós estamos aí pensando como é que nós vamos voltar a esse curso aí de aprendizes, né? Mas nós estamos aí sempre pensando. E os cursos extras também, estamos cheios de ideias aí, né, no futuro, para a gente montar esses cursos, e não tenho dúvida que, conforme a gente for montando, né, nós vamos chamando vocês aí para fazer, né? A ideia é a gente fazer cursos extras, né? Por exemplo, curso de passe sempre teve. Eu mesmo fiz um curso de passe na casa e hoje estou aplicando passe. Teve um curso vai ter um curso de passe embutido no final do Básico 2 desse ano, tá? Então, o pessoal que está terminando o Básico 2 vai terminar o Básico 2, já vai estar habilitado para dar passe, né? Se vocês vocês falam assim, já fiz curso de passe. Mas a casa, né, sempre quer que faça o curso da casa. Então, provavelmente, a gente vai abrir para quem quiser frequentar, não sei se vocês um dia vão frequentar, mas aí a gente vai abrir, se vocês não quiserem participar, não tem problema, se quiser, tem também. E outros cursos, como o do Átomo Arcanjo, que se a gente montar, ou se a gente montar o Aprendiz do Evangelho, com certeza a gente sempre vai lembrar de convidar vocês aí. E vocês não podendo, não posso, e acabou. Ninguém nunca é obrigado a nada. Tá bom? Por que que não tem básico 3 e mediúnico 3? É uma casa pequena, né? Então a gente busca, tá sempre o mais rápido possível o aluno aprender, né, para talvez, né, atuar na casa e poder tá somando aí, né? Porque às vezes o aluno tem mediunidade, fica durante 6 anos esperando, e com aquela mediunidade dando problema para ele, então é uma maneira da gente até chegar mais rápido. Aí vocês vão me perguntar, mas Elcio, o GEMB tem o básico 3, né? Não perde coisa? Aí eu respondo para vocês. O básico 2 do GEMB, eles vêm no segundo semestre, o Céu e o Inferno inteirinho, o livro O Céu e o Inferno inteirinho. E no segundo semestre do básico 3, eles vêm do Átomo Arcanjo, eles incorporaram esse curso dentro do básico 3, né? E a gente,
a gente dá a mesma matéria, só que nós não temos o átomo arcanjo incorporado e nem temos o céu e o inferno. E se, então nós não vamos estudar isso? Não, podemos estudar, mas aí seria um curso extra, entendeu? A gente pode fazer no futuro um curso extra para estudar o livro Céu e Inferno, a gente pode fazer um curso extra do átomo arcanjo, né? Mas separado. Mas nós vamos ver absolutamente o mesmo conteúdo. Por quê? Porque se você for juntar o básico 2 e o básico 3 no GEMB, por exemplo, no primeiro semestre do básico 2 e no primeiro semestre do básico 3, se eu pegar o primeiro semestre do básico 3 do GEMB e levar para o final do básico 2, dá o básico 2 completo, entendeu? Então não perde matéria nenhuma. A gente só deixa de talvez acrescentar algumas coisas que a gente vai estar colocando em outros cursos. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam? Tudo bem. Basicamente, a proposta Sim, da nossa casa, tá? Então é assim, não é porque o curso é de uma casa pequena, ou é menor, não tem o básico 3 que a gente vai dar de um jeito qualquer. Não, a gente se preocupa muito com isso e quer dar um curso que vocês realmente possam aproveitar, tá? Vamos lá. Dúvidas a respeito disso? Não? Tudo bem? não. Eu tenho interesse ao curso de passe, nunca fiz. Nem Aí, imagino que como seja. interessante. Então, a gente fez Interessante. 4 aulas só. Quem deu essas aulas foi a Rita, tá? Ela deu 4 aulas à noite, tá? De mais ou menos 1 hora e meia cada uma. Se a gente multiplicar 1 hora e meia por 4, quanto dá? Dá 6, né? Acho 6 que é horas. isso. Então, umas 6 horas aí, né, de curso e a gente dá passe, tá bom? Ela sempre está abrindo. Vamos ver, quem sabe, tendo demanda, a gente sabendo, né, a gente abre, tá bom? Ela abre aí, tá? Mas fora isso, ela vai dar para o básico 2 também e a gente vai incorporar essas 4 aulas no curso, tá bom? Do básico 2. Mas a gente talvez dê a parte também. Tudo a seu tempo. Vamos devagar, tá bom? Vamos estudando aqui que não vai faltar oportunidade para quem quer estudar. Vamos lá. Deixa eu ir lá para mudar o slidezinho. Estrutura das aulas, né? Geralmente nós vamos ter a prece inicial, nós vamos ter a harmonização. Na harmonização nós vamos usar esse livro, Seara dos Médiuns. Esse aqui, vocês estão vendo? Então nós vamos usar esse livro aqui e nós vamos ler um pedacinho. Ah, mas qual nós vamos ler, né? Preciso comprar o livro, né? Vou falar isso para frente, tá bom? Vamos chegar aí para frente que eu vou falar desse assunto. Então, a nossa harmonização vai ser na seara dos médicos. Aí nós vamos fazer a apresentação do tema, né, do debate, do roteiro, que é a aula em si. Aí depois, no final, nós vamos fazer uma breve vibração e vamos fazer a prece final. Pessoal, qual que é a diferença da vibração e da prece final? Nós vamos estar na nossa casa. Então, é muito importante que nós saibamos a diferença de vibração e prece final. Vibração, nós estamos mandando a nossa energia para algum lugar. Olha só, nós já aprendendo aqui, olha lá. Primeira aula, não é só apresentação, olha lá, estamos aprendendo. Vibração, nós estamos mandando as nossas energias. Então, a gente mentaliza o lugar, e imagina uma luz saindo da nossa cabeça, do nosso corpo mental, né, do nosso coronário, e indo em direção a essas pessoas em forma de luz. Nós estamos doando. Muitas pessoas não sabem essa diferença de vibração e prece, tá? Então, vibração, nós estamos doando. Então, nós estamos na nossa casa. Quando nós formos vibrar, pessoal, vamos evitar vibrar por locais muito complicados, como asilos, orfanatos, umbral, hospitais. Ah, professor, mas eu não vou vibrar? Aqui em casa, não. Vamos vibrar quando estivermos no centro espírita. O ideal é que nós frequentemos uma casa, possamos assistir uma palestra, estarmos em conexão, né, tomar um passe, e lá no centro espírita, quando a hora da vibração, a gente vibra por esses locais. Na nossa casa, não. Por quê? Porque quando a gente manda essas energias, a tendência aos irmãos que recebem, se tiver algum irmão necessitado, desencarnado lá, ele vai vir atrás de quem está enviando. E ele vai vir para a sua casa, atrás de você. E a nossa casa, pessoal, não é centro espírita. Então, aqui,
talvez não tenha toda a proteção, e tem proteção na nossa casa, mas não tem a quantidade de espíritos para atender uma gama de necessitados dessa monta, tá bom? Então, a gente evita vibrar para locais complicados quando estamos em casa. Ah, professor, no nosso evangelho é a mesma coisa? É a mesma coisa. Vibramos sempre, no geral, pela paz no mundo, para parar as guerras, pelos animaizinhos do planeta, pela fauna, pela flora, vibramos pelo amor entre as nações, vibramos pela evolução do ser, pelas casas que promovem o evangelho, vibramos pelo geral e vibramos pela nossa casa, pela proteção da nossa casa, daqueles que amamos, pela saúde daqueles que amamos, tudo da nossa casa. Entenderam? Por quê? Porque com isso nós estamos nos resguardando de estar atraindo alguns irmãos que a nossa casa pode não ter estrutura para atender. Tá bom? E na prece, professor? Ah, prece é diferente. Ah, outra coisa, vibrações por desencarnados, a mesma coisa. Nós não sabemos como é que os irmãos desencarnados estão, na situação que eles estão. Então, vamos evitar vibrar por desencarnados na nossa casa. Ah, mas é um parente. Mesmo assim, não sabemos como eles estão lá. Busquemos vibrar por eles nos centros espíritas, porque lá eles têm condição de atender. Tá bom? Então, vamos evitar também vibrar por desencarnados na nossa casa, tá? Mais geral, e para nossa casa mesmo, por desencarnados da nossa casa, pelas águas do nosso filtro, tá bom? Para limpeza, para tirar os miasmas da nossa casa, isso não tem problema, tá? Mas por desencarnados em locais complicados, vamos evitar vibrar. E oração? Oração é diferente. Oração, você está intercedendo junto ao Pai. Você está pedindo ao Pai, ou a qualquer irmão espiritual que ilumine essa pessoa. Então, aí você pode orar para quem você quiser. Mas veja, quando você estiver orando, não imagine uma luz indo lá. Imagine você pedindo ao Pai. Imagine o Pai. Imagina você conversando com Jesus e pedindo para Jesus a respeito dessa pessoa. Interceder por essa pessoa para o Pai, para Jesus, para o anjo da guarda. Tá bom? E evitem pedir para figuras que vocês não conhecem. É melhor pedir para Jesus, para o Pai, por quê? Porque eles vão encaminhar as pessoas certas para atender essas requisições. Tá? Existem espíritos que intercedem, que pegam essas incumbidos de receber essas orações que nós mandamos ao Pai, ao Jesus, aos nossos benfeitores, auxiliares, para poder ajudar. Tá bom? Então, não vamos orar aí para irmãos que a gente não conhece. Doutor Bezerra, é melhor não. Tá? É melhor não, porque não sabemos o quanto ele é ocupado, qual é o nível, né? Sabemos que o doutor Bezerra tem um grande nível espiritual, mas não sabemos, né, o nível de decisão que ele tem, de que a gente às vezes pode estar sobrecarregando. Então, vamos deixar isso a cargo dos espíritos que estão designados para isso. Vamos pedir ao Pai e ao Mestre Jesus, ok? Intercedendo por ele, e aí a gente pode orar por quem a gente quiser, mesmo por desencarnado, aí sim, mas nós vamos estar pedindo para o Pai, para o Mestre Jesus, tá? Para o benfeitor, para Nossa Senhora, no máximo. Nossa Senhora no máximo. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Entenderam a diferença? Olha nós já aprendendo aqui. Todo mundo sabia disso? Não, né? Então, tá vendo que maravilha? Como a gente aprende? E a gente é resistente, às vezes, de fazer o curso, né? Olha lá, já aprendendo coisa no primeiro dia. Vamos lá, pessoal, vamos continuar. Tudo bem? Então, na nossa casa, quando a gente fizer a vibração e a prece final nas aulas, vamos seguir isso que eu falei, tá bom? Para a gente não se complicar e não complicar a nossa casa. Tem muita gente que faz isso e não sabe como está fazendo. E está complicando. Eu já vi centro espírita que faz vibração em casa, né? Sem tomar cuidado com essas coisas, né? Então, é muito complicado isso, né? A gente tem que ter responsabilidade e conhecimento para a gente poder atuar com isso. Tudo bem? Vamos seguir. Lembretes, presentes, né? Aqui é menos grave porque a gente está no online, né? Mas no presencial, às vezes as pessoas se sentem agradecidas e quer dar algum presente. Então eu peço para vocês, se vocês querem demonstrar um agrado material, façam isso, né? E vão lá no centro, doam mantimento, um serviço social da casa, é melhor, tá? Do que dar para mim, porque a gente faz isso de coração, né?
não é em troca de nada, né? Então, quando a gente recebe um presente, é como se, por exemplo, Jesus disse, dai de graça aquilo que recebeste. Então, eu recebi muito dos irmãos espirituais que me passaram tudo isso. Então, a gente está divulgando o que a gente aprendeu, o que a gente recebeu de graça. Então, a gente faz uma corrente. No futuro, vocês também vão poder estar passando para as pessoas o que vocês aprenderam aqui de graça também. Né? E a gente faz uma corrente do amor, né? À medida que a gente começa a receber presentes, é como se fosse uma venda, né? E aí passa a não ser de graça mais, né? E aí a gente sai um pouco do que Jesus falou para a gente fazer, tá bom? Comentários político-partidário, né? Todo mundo tem a sua convicção política, né? Mas vamos evitar da gente falar sobre essas questões em aula, por quê? Porque isso pode gerar algum tipo de discussão, ou alguém pode não pensar de uma forma como o outro pensa, né? Um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Então, a gente entende que a gente estudando e se melhorando, nós vamos dar uma educação melhor para os nossos filhos. E quem vão ser os nossos filhos? Os políticos de amanhã. Então, a gente se melhorando e melhorando os nossos filhos, as novas gerações, os espíritos que estão vindo por aí, essas questões vão se resolver de uma maneira automática, tá, pessoal? Um dia nós vamos ter aí políticos honestos. Ah, tá longe, professor. Ah, também acho. Mas o dia chega, né? Nós estamos aí indo para regeneração. Um dia chegará em que nós teremos aí pessoas honestas, políticos honestos, que vão saber amar e cuidar dos seus tutelados, vamos dizer assim. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Alguém quer comentar alguma coisa? Rita, Daniela, tudo bem? Estou falando demais, né? Tudo bem. Vocês não falam? Tudo bem? Tudo bem. Qualquer coisa, gritem aí, hein, Fabiana? Beleza? Fabiana, Rose, gritem aí. Espero que a Rose esteja bem, não esteja correndo risco aí no carro, hein? Olha lá, hein? Tá bom? Vamos lá. Vamos seguir. Atendimento fraterno. Se vocês têm algum problema pessoal, alguma coisa que vocês não estão se sentindo bem, alguma tristeza, algum problema de saúde, lá no GEM, valeu. No Padre Isabel, a força do hábito. Não estou falando tanto do GEM, aí acabei. Vamos lá no Padre Isabel, tem tratamentos segundas-feiras às 19h30 e domingo às 9h30. Desculpa, tratamento não. Tem atendimento fraterno, que é o que as casas chamam de DEPOI. E também tem os tratamentos nesses horários, tá? Então, lá tem tratamento no Padre Isabel tem um tratamento de passe normal, tem um passe de desobsessão simples, tem desobsessões mais complexas e tem até um passe de cura, tá? Muito legal o passe de cura que tem, tratamento de cura que tem lá. Daí, de acordo com o atendimento fraterno, eles encaminham, tá, para os tratamentos, se for necessário, tá bom? Então, se vocês estiverem passando por algum problema, né, convido vocês aí a ir conhecer a nossa casa, lá, o Padre Isabel. E, eu não gosto do Padre Isabel, eu me identifico com o Gembe, não tem problema. Ah, tem uma casa aqui perto da onde eu moro, não tem problema. Se vocês não estiverem bem, passem, né, no atendimento fraterno da casa que vocês tiverem mais facilidade de ir, e vão procurar, né? Não é bom a gente não estar bem, está com algum problema, e ficar em casa, né? Passando por isso, curtindo isso. Vamos tentar resolver os problemas, né? Atrás das soluções, para tentar, né? Ficarmos melhor, ficarmos bem. Né? É para isso que existem as casas espíritas são hospitais espirituais, estão aí para nos atender, para nos ajudar, para nos encaminhar, né? Ah, professor, mas tem passe, né? Tem palestra, esse é hospital? É hospital, porque a palestra muda de dentro para fora o ser humano. É uma cura a palestra. É que a gente não sabe, né? Mas quando a gente assiste uma palestra, a gente está aprendendo, está modificando coisas dentro da gente, né? E essa modificação é que nos cura, né? Então, todo centro espírita é um hospital espiritual por natureza, tá? Além de um educandário, além de tudo, tá bom? Então, se a gente tem essa oportunidade, tem esse recurso, vamos usufruir desse recurso, tá bom? Ah, eu não vou no centro, eu vou na minha religião, eu curto mais a Umbanda, não tem problema, mas vão. Se vocês têm algum problema, vão em algum lugar que vai te ajudar, tá bom? O importante é isso. Tudo bem, pessoal? Dúvidas?
Tudo bem? Tá bom. Vícios. Estamos conversando, começando esse curso, né? Uma boa oportunidade, né? Para deixar o vício, já que nós estamos nos propondo a aprender, a estar nos ligando com a espiritualidade maior, estar nos ligando melhor com o nosso benfeitor, que está reluzindo de alegria da gente estar aqui. Vocês não têm ideia de como eles ficam felizes quando a gente aprende, quando a gente se aproxima da espiritualidade maior, quando a gente se aproxima dos ensinamentos do Cristo, quando a gente se aproxima das melhoras espirituais. Vocês não têm noção, né? Então, já que nós estamos mudando, é uma forma de mudar a nossa vida. Quando vocês decidiram fazer esse curso, não foi à toa. Vocês decidiram porque vocês sabem que isso vai fazer bem para vocês, né? Então, eles ficam felizes, porque eles também querem o bem de vocês. Olha que coisa interessante, né? Então, se a gente já está começando com tudo isso, vamos também, né, arrumar aquele viciozinho que a gente tinha, que a gente não quer arrumar, que a gente fala, isso não vai dar, vai deixar para a próxima encarnação, não vai deixar, não. Vamos fazer agora, vamos tentar arrumar agora. Se tem alguma coisinha que a gente pode melhorar, é para agora, vamos nos esforçar, tá bom? Vamos aprender, o aprendizado e a espiritualidade vai nos dar a força e nós vamos conseguir vencer aí algum vício que porventura a gente tenha, né? E a gente queira se livrar aí. Tudo bem, pessoal? É uma boa oportunidade aí. Convido vocês a tentarem mudar. Tá? Alguma coisa que vocês sempre quiseram e nunca tiveram força. Então agora é a hora de buscar essa força. Tudo bem? Tudo Beleza? bem. Dúvidas? Dani? Não, Rita? Não. Fabi? Rose? tudo certo. Não? Beleza, Não. maravilha. Vamos em frente. Tudo bem. Esse é o nosso cronograma de aulas, tá? Ah, Elcio, estou vendo aqui que está em branco. Aqui eu preciso ainda terminar, colocar aqui os textos da Seara do Médium, que nós vamos falar, já para deixar bonitinho, reservado, para quando a gente chegar, a gente já saber qual é o texto da Seara do Médium que nós vamos usar na harmonização. Outra coisa, nós nos baseamos, né, nesse cronograma, ele é baseado na matéria da Federação Espírita do Estado de São Paulo, tá? E daí, quando ele foi nos passado assim, né? Opa, peraí, pessoal, eu acho que eu voltei o slide aqui. Ele foi nos passado assim, né? Desse jeito. E aí, falta eu colocar aqui com a bibliografia, para a gente estar associando esse tema à bibliografia. Então, eu ainda estou trabalhando nele, tá? Mas ele existe. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar mais uma janela aqui. Eu acho que eu tenho que parar e compartilhar outro. Deixa eu compartilhar ele para vocês verem. Opa, peraí. Compartilhá-lo. Isso, olha ele. É esse? Não. Compartilhei o mesmo que eu estava. Espera aí. Cara, eu podia jurar que ele estava aberto aqui. Ah, acho que tem que abrir. Ah, tem que abrir. Se não abre, ele não mostra. Você vê, a gente vai aprendendo. Vamos lá. Então, esse é o nosso cronograma. Está meio pequeno aqui, difícil de enxergar, né? Mas eu vou tentar aumentar. Espera aí. Vamos lá. Aqui. Então, ele tem já os dias aqui, né? E as aulas que a gente vai ter. Então, até coloquei aqui o aprimoramento mediúnico, tá vendo a aula? Mais ou menos eu joguei no último dia do mês, mas é o que eu falei para vocês, isso aqui talvez venha a mudar, tá bem? Venha a mudar de acordo com, conforme a gente for caminhando, né? E ajustando, e a Rita for falando, a gente vai estipulando essas datas. O que eu vou pedir para a Rita, para ela sempre pedir com antecedência, para as pessoas poderem se programar, né? Porque senão fica muito em cima da hora e é ruim. Então, isso eu vou falar com ela também, né? Mas olha, nosso tema é basicamente isso, ó, a mediunidade e fidelidade. Então, é sempre uma aula principal, que é essa primeira, e a segunda é uma aula mais assim, que não é tão ligada ao tema principal da aula, tá? É um complemento, alguma coisa assim. Então, médium, sensibilidade e comunicação com os espíritos. Aí embaixo, evangelização do médium, tá? Então, é algum assunto mais assim, geral, do que
específico assim da aula, né? Então, aqui, ó, perispírito, propriedades e a mediunidade, né? Então, aqui nós vamos falar da mediunidade e a relação das propriedades da mediunidade com o perispírito. Aqui nós vamos falar nessa aula sobre os centros de força ou centros vitais. E tá vendo, ó, diretrizes do Evangelho. A segunda aula já é uma coisa menos ligado, mas não é tão ligado ao tema principal, tá? Então sempre vai ter dois temas, um tema mais principal e um tema de apoio, vamos dizer assim. Aqui nós vamos falar da epífise, tá? E a força mediúnica, ação dos espíritos sobre a matéria, aí o pensamento com energia mental, segunda aula. O papel dos médios nas comunicações, aí serviço mediúnico e a influência moral do médium, manifestações espíritas. Então, depois eu vou passar para vocês, vocês entrem aqui e vêm. É que nem eu falei para vocês, ainda estou em construção, ainda tenho que completar aqui muita coisa, tá? Então, estou melhorando muitos cursos, estou ajudando a casa a melhorar os cursos também. Então, nós estamos trabalhando aí sempre para ter cursos sempre melhores, né? E cursos bons aí, que a gente possa aprender junto, tá? O papel dos médios nas comunicações, serviço mediúnico e a influência moral do médium, manifestações espíritas, mediunidade, faculdade humana e a percepção dos animais a respeito da mediunidade, êxito mediúnico, animismo e mistificação, e ó, parábola da ovelha perdida. Tá vendo? A gente fala um tema, a segunda aula, né? A segunda parte da aula é sempre um tema que pode ter a ver com o primeiro, mas que não necessariamente é sobre mediunidade, né? Às vezes é um termo evangélico a respeito daquele tema da mediunidade. Entenderam mais ou menos como é que é a estrutura? Então, é basicamente isso. O primeiro tema vai ser sempre ligado à mediunidade. O segundo, provavelmente, é um tema do Evangelho, ou alguma coisa que tenha a ver para complementar essa lição. Tá bom? Então, ó, fixação mental, necessidade de reencarnação, viagem da vida, transtornos mentais, doenças psíquicas, influenciações, responsabilidade e destino, mente sã e corpo são. Então, aqui a gente vai falar sobre as doenças que advêm do espírito, né? Ondas e percepções, magnetismo pessoal. Aí, nas férias, nós vamos ler o nosso livro, né? Depois, nas voltas das férias, nós vamos ter 3 aulas de estudo do nosso livro, que, no caso, o primeiro, Obreiros da Vida Eterna, tá, pessoal? Nós vamos falar disso também, tá? Aí, depois, vibração, radiação, doação e meditação, dependência química, tá? A segunda aula, fazer o bem sem ostentação na escola do mestre. Atire a primeira pedra, né? A segunda aula, né? Então, aqui aura, e depois a candeia do corpo. Manifestações visuais, né? Então, nós vamos falar aqui sobre evidências, né? Clarividência, diferença entre as duas, né? Ah, é a mesma coisa, né? Não, né? Então, nós vamos entender a diferença. Sonambulismo, né? O que que é sonambulismo, né? Ah, só sonambulismo é uma coisa, sonambulismo é uma coisa, médium sonambúlico é outra coisa completamente diferente. Nós vamos entender essa diferença, então tem muita coisa aí para a gente entender. Laboratório do mundo espiritual, tá? Psicografia, pneumatografia, pneumatofonia. Nós vamos entender o que que são esses nomes aí, que parecem feios, mas são simples, tá? São coisas simples. Comunicações prematuras, locais assombrados, mediunidade dos apóstolos, tá? Insucessos mediúnicos e renovação necessária. É um erro de português aqui, eu coloquei necessária. E na exaltação do amor. Então, nós vamos falar sobre isso. Depois, nós vamos ter no final mais um livro para ler, que é o Missionários da Luz. E nós vamos ter 3 aulas sobre isso. Professor, vai ter prova? Não vai ter prova. O ideal é que todos nós lemos. Mas ninguém vai ficar na cabeça de vocês. Ah, você leu? Ah, você não leu, né? Mas não é por isso que nós não vamos ter responsabilidade, né? Eu acho que cada um tem que ter a sua responsabilidade de ler o livro, né? Mas nós vamos falar bastante sobre isso durante as aulas aí, tá bom? E daí nós vamos estudar 3 aulas sobre o estudo desse livro. Nós temos um problema aqui. Qual é o problema? O problema é que dia 27 vai ser o encerramento. Então, a Rita já me falou que esse cronograma eu vou ter que dar uma mexida. Por quê? Porque no nosso cronograma eu terminei dia 4 de dezembro. E não, vai terminar dia 27 de novembro. Então, a ideia é convidar um palestrante
conhecido, diferente, para fazer essa nossa última aula aí, tá? Algum palestrante conhecido, alguém que a gente conheça, que é um cara que é nosso conhecido, que dá uma aula boa, a Rita vai ver, que vai vir dar uma aula para todo mundo, tá? Então, a ideia é que a gente junte todos os cursos, tá? Numa aula só. Mas é online, não tem problema. Nós juntamos todas as turmas online, e todos entram e esse palestrante vai dar um encerramento, né? Vai dar um encerramento aí com uma palestra, falar alguma coisa legal para a gente, né? No dia 27/11, né? Então a ideia é que a gente faça isso e seja o nosso último dia, tá bom? Já que a gente não pode fazer no presencial, a gente vai fazer uma docinho, né? Por aí. Mas no online não tem, então a gente vai fazer desse jeito, tá? E daí nós vamos entregar o certificado do curso também. Ah, o certificado é PDF. Não, a ideia é que a gente faça o certificado verdadeiro, aquele impresso mesmo. Eu vou procurar um papel bonito, carbono, né? Um papel, sei lá, daquele tipo mais grossinho, para fazer um certificado bonito aí para gente. Ah, mas eu não vou estar terminando o básico 2, não tem problema. A ideia é que a gente tenha um certificado de cada curso que a gente faz, tá bom? Então a gente vai entregar um certificadozinho aí, né, no papel, de preferência bem bonitinho aí para vocês também, tá bom? Então eu tenho que arrumar isso aqui. Aí você fala, mas professor, como o senhor vai fazer? Vai tirar a aula do curso? Não vou tirar, porque a aula do livro é muito importante. E já tem 3, eu gostaria que fosse 4, a gente já está fazendo 3. Vocês percebem que tem muito feriado, certo? Então, esses feriados estão atrapalhando um pouquinho. Tem Corpus Christi, tem Dia do Trabalho, né? Vai cair tudo na quinta-feira, né? Tem o outro aqui, que é o Consciência Negra, vai cair tudo no dia, então vai atrapalhar. Então, eu não vou conseguir colocar 4 horas do livro. Mas eu não vou abdicar das 3 aulas. Então, o que que eu vou fazer? Provavelmente eu vou pegar algum textozinho desse da segunda aula, que é um texto mais evangélico, que é mais de complemento à aula principal, e vou juntar aí, vou juntar alguma aula, tá bom? Eu vou analisar o que que eu posso fazer para estar juntando e vou terminar esse cronograma aqui, tá bom? Então é isso. A gente vai arrumando para ele ficar perfeito. Eu gosto de trabalhar na excelência, tá? Sempre prevendo tudo que a gente vai falar para a gente fazer tudo certinho, né? Dar o melhor que a gente pode dar, tá bom, pessoal? Então, eu vou arrumar, então, de modo que a nossa última aula seja 27, tá bom? Então, eu vou pedir paciência. Aliás, eu vou colocar ele para vocês do jeito que está, para vocês indo olhando, para tirar a curiosidade de vocês, mas sempre vocês têm essa consciência, que eu ainda vou arrumar essas aulas do final aqui, vou estar melhorando ele, colocando as bibliografias, quais vão ser os itens do livro na seara do médium, tá bom? São pequenos textozinhos, tá? A respeito da mediunidade. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu tenho para falar. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Vamos lá. A hora das dúvidas. Falem agora ou Não, calem-se para sempre. sem Não? dúvidas até o momento. Sem dúvidas? Nenhuma. Falo pra caramba, né? Como você fala, Elcio? Pelo amor de Deus, como você fala? Vamos lá. Deixa eu parar a apresentação. Então, eu vou voltar naquela minha apresentação lá, tá? Vamos voltar lá. Estou aprendendo a lidar com esse negócio aqui, né? O Zoom é bem melhor, viu, pessoal? Não tenha dúvida. Mas a gente chega lá, a gente é novo, hein? Vamos lá. É... Ah, não, compartilhei errado. Sempre vou apanhar um pouquinho aqui, mas eu chego lá. Hum, será que eu parei a apresentação? Eu parei a apresentação. Ou não? Não, não parei, compartilhei errado. Espera aí, pessoal, mais pouco de paciência que já vou compartilhar. Hum, É isso, né? Isso. Vamos lá. Então, eu tinha parado no nosso cronograma. Então, eu dei um overview para vocês, tá? Mas ele vai estar disponível lá na área dos alunos, tá bom? E ele cada vez vai estar melhorando mais. Eu vou estar fazendo esses últimos ajustes aí, tá? Mas as aulas principais aqui já vão ser essas mesmo. Podem considerar, tá bom? Beleza, pessoal? Então, o livro de harmonização vai ser o Seara dos Médiuns, tá? Já falei sobre ele. Livro de doutrina que nós vamos usar, é tudo que a gente aprendeu até agora, nós estamos no mediúnico, né?
Então, nós já temos condição aí de conhecer o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos estar usando esses três. Tá bom? Seara dos Médiuns vai ser só para ler um textinho que nós vamos comentar para a harmonização da aula, tá? A gente lê e comenta rapidinho, um comentário breve, tá? A gente vai arranjar um jeito para que isso não passe dos 15 minutos da aula, tá bom? Porque senão vai atrapalhar a nossa aula. Vamos guardar a nossa aula para a parte principal, do assunto principal, tá bom? Obreiros da Vida Eterna é o livro que nós vamos ler nas férias, eu já tinha comentado sobre ele, né? A leitura durante as férias. Depois nós vamos ter um estudo na volta das férias de 3 aulas, tá? Não deixem de ler, tá bom? Livro muito bom aí. Geralmente é um livro que o pessoal costuma ler no mediúnico, ok? Missionários da Luz é o segundo livro que nós vamos ler no final do ano. Então, a ideia é que, né, a gente comece a ler depois do término da aula do livro de férias. Então, vamos supor, terminamos o livro de férias. Não vamos ler esse livro antes. Terminamos a última aula do livro do, do Obreiros da Vida Eterna, terminamos a última aula. Aí vocês estão liberados para começar a ler esse livro quando vocês quiserem. Quanto mais cedo começarem, mais tranquilo é de ler. Se deixa para a última hora, sempre é ruim. Ler livro correndo é a pior besteira que pode acontecer na vida. O ideal é sempre ler um pouquinho. Colocamos na nossa cabeceira antes de dormir, colocamos ali uma disciplina para ler meia hora por dia, ou ler um capítulo por dia, ou ler meio capítulo por dia. Se a gente ler meio capítulo, nossa, a gente chega rapidinho no final. Né? É disciplina, pessoal. Leitura é isso. A gente não tem o costume, né? O pessoal lá da Europa tem muito costume de ler livro. Então, eles marcam lá o livro e vão lendo um pouquinho por dia. Eles aprenderam a fazer isso. De modo que eles vão numa boa, eles terminam um livro a cada mês, cada 2 meses. Então, eles leem bastante, né? Aqui no Brasil, a gente tem dificuldade com leitura, né? O brasileiro não tem costume de ler, né? Mas tem muito conhecimento nesses livros, né? Então, vamos aproveitar. Então, assim que terminarmos de falar a última aula do livro Obreiros da Vida Eterna, aí vocês estão liberados para ler esse daqui. Por que não antes? Porque senão confunde os dois livros, né, pessoal? O ideal é que a gente leia o livro, estude, fale só daquele livro. Terminamos? Terminamos. Aí nós vamos para o próximo. Entenderam? Então é isso. Tá? Aí também a mesma coisa. No final do segundo semestre vamos ter 3 aulas. Também não deixem de ler. Tá? Não é porque não tem prova, que não tem questionário, que a gente vai levar na flauta. Né? O ideal é que a gente leia e aproveite tudo de bom que tem esse livro. Pessoal, esse livro Missionários da Luz é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que, nossa, ele mexeu muito comigo, esse livro. Tanto que eu sou vegetariano desde que eu li esse livro. Já está fazendo uns 6 anos que eu sou vegetariano, né? E eu li esse livro mudou tanto minha vida, e eu sou muito feliz de ser vegetariano. Eu não estou falando para vocês, vocês devem ser, pelo amor de Deus. Estou falando que ele mudou uma coisa em mim que para mim faz muito sentido. E eu sou muito feliz com isso. Para mim isso é muito bom. É uma coisa que vai muito contra o que a sociedade prega, mas para mim é uma coisa que me faz muito bem. Eu me sinto muito bem, né, em pensar, mesmo pensando diferente da maioria. Tá bom? E esse livro me trouxe isso, né? Eu sou muito grato a esse livro por isso, né? Olha que coisa interessante. Não estou falando que vocês têm que virar vegetariano, pelo amor de Deus. Só estou falando que tem coisas que a gente lê que mexem tanto com a gente, que nos mudam profundamente no âmago do nosso ser, lá dentro da gente, né? Então, os livros, quando a gente lê com amor, com cuidado, com atenção, tem esse poder de nos mudar. E tem gente que tem costume de ler 2 vezes. Se vocês puderem fazer isso, então é fantástico. Porque quando você lê a segunda, você pega muito melhor o livro. Tá bom? Mas vamos em frente. Beleza? Dúvidas? Alguém tem dúvidas sobre o livro? Não? Então vamos correr, que eu já estou atrasado para variar. Eu falo mais do que minha esposa tem uma expressão de interior, né? Fala mais do que o homem da cobra. Não sei o que isso quer dizer, né? Expressão de interior. Então, ela fala, então estou falando mais do que o homem da cobra, segundo minha esposa fala. Então vamos lá. Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa dos livros? Não? Tudo bem? Depois, se alguém descobriu quem que é esse homem da cobra, vocês me falam, tá bom, pessoal? Boa coisa não deve ser, né? Deve ser. Vamos lá, pessoal, vamos seguir. Beleza?
Alguém quer falar? Ninguém? Rita? Não. Tá tudo bem. Minha Tudo bem, avó falava Daniela? isso. Minha avó falava também. Igual Falava sua isso aí, ó. esposa. Então, É. minha esposa, então, ela tirou essas coisas aí, não é do nada, né? Minha esposa é de Lençóis Paulista, né? Do interior. Ela acabou de voltar. Quando ela volta cheia de coisa. Voltou com café moído na hora. Diz que ficou 3 horas moendo o café no moedor lá. É mole, olha que bonitinha. O cheiro do café cheirou aqui na vizinhança inteira. Você vê como a gente come mal, né? A gente come esses aí, café que você abre o plástico só cheira na hora, ninguém sente, né? O café que é moído, que é plantado, moído lá na hora, na vizinhança inteira quando você abre o plástico, né? Então é outro naipe, né? O pessoal do interior vive bem, né? Mas vamos lá, fecha parênteses. Vamos seguir. Beleza, pessoal? Vamos seguir. Rose Conte, chegou em casa, ainda está em deslocamento. Quando você chegar em casa, grita pra gente aí, tá? Se você tiver melhor para falar. Estamos esperando aí. Tá bom? Vamos lá. Aí, abriu o microfone? Não, não. Tá enrolado aí. Vamos seguir lá. É, Dicas, né, de leituras complementares. Não é preciso ler, isso aqui é para quem gosta de ler. Eu gosto tanto de ler, me dá mais dica, que livro legal para eu ler sobre mediunidade? Esse livro do Chico Xavier tem umas historinhas legais, de vários espíritos contando, tá? São contos, histórias, né, que nos remetem à mediunidade. Vozes do Grande Além, a mesma coisa. São historinhas, né? Do grande além aí da espiritualidade que os espíritos nos contam, tá? Que são ligados com mediunidade. É obrigatório ler? Não. Isso é só para quem gosta mesmo de ler. Ah, já li todos os livros, gosto de ler. Que dica você me dá? Dou essas dicas. E dou esse daqui também, Mediunidade caminha para ser feliz, da Sueli Caldas Schubert, tá? Então tem umas dicas aí que a gente dá para quem quiser ler, né? Procurando dica de livro aí que tem a ver com mediunidade, tá? Então, é bem legal. Apresentação dos alunos, né? Estamos em 4 aí. Eu vou pedir para vocês. Alguém aí tem mais alguma dúvida a respeito de tudo isso que eu falei? Que eu não vou voltar em mais nada disso que eu falei. Alguém tem mais alguma dúvida? Não, não é possível. Eu falei para caramba, não ficou com nenhuma dúvida? Não. Tem O certeza? senhor, Vamos lá, Fabiana. Tá eu com sei que problema? tem as aulas aos sábados, né? Geralmente eu trabalho aos sábados, não Ixi, todos, mas eu preciso tá, de um mês de antecedência para pedir tá. o sábado específico. Então, se tiver dia 29, eu já estou escalada e eu não consigo. Não, nem sei se vai ser dia 29. Eu vou conversar com a Rita. É muito bom você ter me falado isso, que é até uma justificativa para eu dar para a Rita. Eu sou do tipo que gosto de coisas antecipadas, né? Eu gosto de tudo já programado, eu gosto de não ter surpresas, né? Eu gosto de estar sempre ali, já sabendo o que vai acontecer, né? Porque a gente já sabendo o que vai acontecer, a gente tem surpresa, imagina se a gente não souber. Aí fica difícil, não é verdade? Então, a gente tem que tentar minimizar ao máximo a surpresa, né? Então, é até uma boa justificativa para eu dar para Rita. Eu vou conversar com ela, porque eu já queria falar isso para ela, mas eu não sabia como, né? Mas Ah, uma maneira delicada, né? Então, agora é até uma maneira de eu falar para ela, olha, os alunos estão falando, tem aluno que precisa se programar para sair, né? Trabalha de sábado e falou que precisa combinar para poder. Então, é uma boa justificativa que eu vou dar para ela, de modo que ela consiga programar esses encontros aí com mais antecedência, tá bom? tá bom. Para que a gente Tá. consiga se programar melhor. Eu concordo com você, Fabiana. Eu acho que a gente tem que é, antecipar, tá bom? E eu vou trabalhar nesse sentido. Outra coisa, faltou uma ou duas, será que vai reprovar? Acho que não, tá? Eu não perguntei isso para ela também. Ah, quantas aulas Tá. tem que ir dessas presenciais? Não conversei isso com ela, tá? Mas ela é uma pessoa bem maleável. Então, eu creio que ela não vai ser tão radical nesse sentido, né? É claro que ela recomenda que as pessoas vão, né? Mas se faltar uma ou duas, eu não sei se ela vai ser rígida a esse ponto. Preciso conversar essas coisas com ela a respeito dessa aula. Então, eu vou tirar Tá essas bom. dúvidas com ela, né? Sobre se tem alguma quantidade mínima que ela espera de presença. Vou falar que tem aluno que está pedindo
uma antecipação dessas datas, tá? Para se programarem melhor. E vou comentar isso com ela e trago para vocês. Tá bom? Tá O bom. que mais que eu fiquei Tá. de responder para vocês? Tinha mais coisa, eu devia ter anotado, né? Se você ia participar da aula. Olha só, tá vendo como a gente não pode confiar na nossa cabeça. Espera aí que eu vou anotar aqui. Por que que a gente não anota, né? Outra coisa que brasileiro não tem costume, né? Vamos anotar, que anotando não tem problema. Poderei participar da aula? Outra coisa, sobre a antecipação. Tá, e a outra é faltas nessas aulas, tá? Para daí vocês poderem se programar também. Vou perguntar para ela. Anotei aqui, tá? Tá bom? Agora não esqueço mais. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Rose? Espero que a Rose esteja escutando a gente. Não, nenhuma. Vou dar- Mas, o Ah, Elcio, no meu caso, bonitinho. dá para me ouvir? Estou te ouvindo. Tá, no meu caso também, de sábado eu trabalho numa casa espírita a cada 15 dias, então eu também preciso me programar, tá bom? Ótimo. Vou dar outra desculpa. Vou falar que tenho duas alunas nessa situação. É, Ah, melhor ainda, fica mais forte ainda, né? Então, as pessoas têm que entender que todo mundo tem seus compromissos, certo? é. Então, se programando não fica caro. Então, assim, De mesmo que sábado você eu não possa trabalho ir no em um, passe, eu não posso faltar porque tá com pouco trabalhador na casa, então não tem nem Rose, como eu ir agendar. Oi? não precisa se justificar. Eu tenho o mesmo problema no Pode Saber, eu não falto. Eu É, percebo que as pessoas não têm tanto compromisso, mas eu sou assíduo. Imagino que você deva ser assim também. Aí também. você não precisa se justificar, você está corretíssima. Trabalho é compromisso com Jesus e com a Exatamente. espiritualidade que trabalha lá. É, exatamente. Todo trabalho, quando começa no trabalho, você assumiu um compromisso com os mentores daquele trabalho, com os mentores da casa, com o Mestre Jesus e com o seu benfeitor. Porque não sei se você sabe, o benfeitor trabalha junto com você. Quando você aplica um passe, quem que você acha que aplica o passe com você? É seu Lógico, benfeitor, ele. entendeu? Então, é isso que a gente tem que ter. A gente vai estudar tudo isso nesse curso aqui também. Tá bom, pessoal? Então tá certíssima, Rose, certíssima. Prioridade é o seu trabalho, porque você se comprometeu lá. Antes o trabalho e segundo o estudo. Tá bom? Beleza? Eu vou comentar com ela aqui. Tá bom? Elcio, Elcio, Então tá bom. Pode falar, Rita. que horas que começa a aula presencial? Começa às 10 e vai até 11h30. Ah, tá. Então, lembra que eu falei para você da dificuldade de comparecer na presencial? Eu vou tentar, já vi ter horário de ônibus. O ônibus vai chegar às 9h30 na Barra Funda, mas acho que dá tempo, né? De chegar até aí em Santana, não? Ai, que judiação, vai vir de tão longe assim. Ah, meu Deus do céu. Se você entrar no metrô, é fácil, tá, Rita? É perto do metrô. Você lembra como era para ir pro Gembe, né? Já chegou aí no Gembe a pé? Cheguei aí no Gembe, mas é que eu estava na casa do meu namorado, aí nós fomos de uma outra. Ai, ai, você separou e daí agora separou, né? Ah, meu Deus. Tá, mas vamos ver. Talvez não dê para faltar algumas, se não precisa ir em todas. São 8 aulas só no É, ano. eu Talvez vou menos. tentar a Eu, primeira aula para ver como que vai ser, ou qualquer coisa, eu pago um carro e vou, entendeu? Eu vou ver ainda. ai, ai, meu Deus. Tá bom, Eu tá bom. vou tentar ir de ônibus, já vi horário de ônibus, tudo. E o ônibus parece que Ah, chega no como não são muitas aulas, dá para a gente levar, né? E eu vou forçar com ela essa questão de saber quantas pode faltar, quantas vão ser no ano, porque eu contei 8, mas talvez tenha menos. Então, se forem 7, né? Se der para faltar duas, você tem que ir em 5. sim, 5 aulas no ano inteiro, talvez não seja tão difícil de conciliar, né? Que é. você vai ser um saco pegar ônibus, metrô, vai ser, mas são 5 aulas no ano, Eu até né? não ligo Então, por causa de pegar ônibus, eu tenho medo de não chegar no horário, é esse que é o problema, entendeu? não, vai dar sim, vai dar 11, 10 horas é um horário bom, dá para chegar, tá Entendeu? Porque bom? o ônibus vai chegar por volta das 9h30. Aí eu vou pegar um Uber Dá e vou. tempo, dá tempo. Ó, como vai gastar o Uber? Ai, meu Deus do céu. Tá bom, vai. A gente conversa quando estiver chegando mais perto, beleza, Rita? Tá.
O que eu quero Tá é chegar bom. no horário, não importa de que forma eu vou, entendeu? Tá bom, eu vou levar todas essas questões e essas dúvidas de vocês para ela, tá bom? Nós Tá. já estamos em cima da hora aqui, pessoal. Vocês querem se apresentar rapidinho, cada um? São 4 só. Vocês querem falar um pouquinho, ó? Tipo, fala seu nome, né? Onde vocês estão, o bairro, né? É, se for diferente de Santana, e por que razão vocês estão fazendo o curso. Basicamente isso, só para se apresentar um pouquinho, sem se estender muito, tá bom? Basicamente falar em 1 minuto, 2 minutos aí, cada um de vocês. Vamos lá? O que que vocês acham? Rita, quer começar por você? Posso começar. Eu sou a Rita, eu sou aqui de Porto Feliz. Eu já estudei com o Elcio, né? Tive o prazer e agora Ai, novamente meu Deus. feliz da vida estar com ele aqui de novo, tá? E vamos torcer para tudo dar certo, né, Elcio? Quem, quem teve o prazer de estudar com você fui eu, Rita. Imagina, incrível, vocês são incríveis. Maravilhoso o seu convite, viu, Elcio? Eu não esperava. Fiquei muito feliz. Imagina, eu que fiquei muito feliz de você aceitar. E quando eu faço o convite, vocês pensam que fui eu, mas não fui só eu, não. Eu A sei. espiritualidade está atrás disso. Que é isso que as pessoas não sabem. Toda vez que alguém chama vocês, é um chamado da espiritualidade, Eu estou né? aqui me Mas, arrepiando. Eu sei disso. então, você atendeu. Então, quem que você tem que agradecer? A você mesma, na verdade, né? Quem decidiu foi você, porque não ia adiantar nada eu chamar, não ia adiantar nada a espiritualidade chamar se você não aceitasse o convite. Então, quem que você tem que agradecer? A você mesma. Tá bom, Rita? Ah, tá. Legal, legal. Mas seja bem-vinda, viu? Fiquei muito feliz que você aceitou. Feliz de estar aqui Vamos lá. com você, Elcio. Obrigado. Obrigado. Feliz de estar aí com vocês todas aí, você também, Rita. Vamos lá. Rose, quer falar, Rose? Eu quero deixar para depois, Oi, por último. espera só um minutinho que eu tô descendo do carro. Não, então você fica por último. Vamos lá. Daniela, Dani, Eu sou a Daniela, eu moro em Santana. Apesar de morar em muito bom. Santana, não conheço o Padre Padre Isabel. Isabel e nem cheguei a conhecer o Gembe. Fiz o curso com o Elcio, precisei parar o ano passado por questões pessoais, né, de cuidados com a minha filha. E quando ele me mandou a mensagem, eu falei: Nossa Senhora, olha, chegou o momento de eu retornar. Graças a Uhum. Deus, né? Porque assim, eu me sentia que eu precisava retornar, né? E não consigo ainda retornar, né? Cheguei a trabalhar em outras casas antes de ser mãe e não consigo retornar ainda exatamente por ela ser esse grude, né? Como já conversei com o Elcio, mas eu tô sentindo que já tá começando a melhorar esse grude. E Que tenho fé bom, que até o legal. fim do ano vai estar bem melhor, mas é um grude necessário, né? É um processo e eu estou muito contente de retornar aos estudos e estar aqui com vocês nesse momento, né, de aprendizado, nessa nova caminhada. Quem está contente somos nós. Daniela é uma pessoa muito especialista, especial. Tenho certeza que vocês vão gostar dela, tá? Assim como vocês vão gostar da Rita também, da Fabiana e da Rose. Todas vocês são muito especiais. Eu gosto muito de vocês. Tá bom? Que bom. E eu fiquei muito feliz, viu, Daniela, Rita, Rose e Fabiana, que vocês aceitaram. Tá Muito bom? De estar aqui obrigada. com a gente. Imagina. Vamos lá. Fabiana, quer falar, Fabiana? Um pouquinho de você? Seria legal abrir a câmera. Talvez alguém não tenha visto você ao vivo, né? Eu esqueci de pedir isso para É, você enquanto falasse, Rita e Daniela. Tá bom. bom, Consegue gente, eu abrir? sou a Fabiana, Consegue abrir eu a moro no câmera, Lauro. Fabi? Ou é Não difícil? abriu? Não abriu. Abriu? Não. Veja. Não, para mim ela parece aberta. Nada? Não. Nada. Não, tudo Ué, bem. Tudo bem, não tem eu problema. clico na câmera, não aparece o risquinho. Não sei por quê. Você abriu no começo, né? Quando você entrou. Para mim ela parece, eu me vejo. Então, para mim ela parece como aberta. Pra Será gente que eu mexi não. em alguma coisa? Não sei. Também não sei. Mas não tem problema. Não tem problema. Numa hora aí você Nada? aparece, a gente te vê. Não, nada. Mas não tem problema. Uma Ah, hora você aparece, a gente te vê. Tá bom?
Tá A bom. Fabiana, para quem viu ela no começo ela abriu a câmera, tá? Ela deu um Abri. tchau pra gente aí, tá bom? Eu sou a Vamos lá, Fabi. Fabiana, eu moro no Lausanne e eu fui aluna do Elcio em 2017 no GEMB e fiquei muito contente com o convite. Falei na minha casa aqui para o meu filho, falei para as minhas amigas do trabalho, falei assim, olha Jesus aí usando uma pessoa para vir me chamar de volta aos estudos. Eles não dormem, não, né? Às vezes eles leem o É, pensamento de vocês, a vontade de voltar, né? E tudo que a gente pede ao Pai, eles atendem. A gente acha que eles não estão escutando, mas eles estão. E no momento oportuno, não é no nosso tempo, é no tempo deles. No momento oportuno, as sim, coisas aparecem. Legal. sim. O que mais, Fabi? Ah, é isso. Estou contente, quero voltar, quero aprender mais, quero conseguir trabalhar também em alguma casa. Eu trabalho muito, né, fora, assim, na vida. Eu trabalho em hospital, então eu trabalho bastante, encontro pouco tempo, mas o pouco tempo que eu tenho, eu quero conseguir aprender mais. Quem sabe você não gosta da casa? Eu me senti muito bem. É uma casa pequena e eu me sinto, não É, sei explicar, não que eu não gostava do Gembe. Aliás, eu gostava do Gembe, antigo. Eu acho que eu devo ter complexo de vira-lata, pessoal. ai, você acredita Que maldade, né? que Não, porque olha só, eu eu gostava do Gembe quando ele também. era pequenininho. Fala, Fabiana. É, eu gostava mais. Eu gostava do Gembe, lá naquela portinha, quando a gente descia aquelas escadas. Isso! Isso! Eu lembro daí, eu estudava lá, era maravilhoso. Eu gostava quando ele era aquele Gembe pequenininho. Depois que cresceu, eu passei a não me identificar muito. E agora, tudo aquilo que o Gembe era, eu encontro nessa casa. Porque ela é pequena, a gente conhece as pessoas, a gente vê a retidão das pessoas. Eu conheço a presidente, eu sinto verdade nela, correção, retidão moral, retidão financeira, tudo, né? Então, isso me faz muito bem, de eu me sentir que eu estou numa casa que eu confio nas pessoas, né? Que eu gosto. Ela é pequena, ela é simples, não importa. É uma casa de Deus. E lá tem trabalhos lindos, pessoal. O pessoal entrega sopa, nós temos Alta de Souza, que nós entregamos cestas básicas para as famílias. Eu e minha esposa, inclusive, a gente contribui comprando as coisas para formar essas cestas. Então é muito Aham. gostoso, sabe? A gente se junta, é muito bom. Tá? Então, quem sabe você acaba não sentindo essa alegria que eu sinto no Padre Isabel, você acabando indo lá, acaba gostando e fica lá também. Não sabemos, né? Que é o que o Eu vou futuro nos conhecer, reserve. Beleza, Fabiana? sim. Beleza. Legal. Rose? Opa? Não, não está abrindo. Deixa eu ver aqui se eu consigo te dar alguma contribuição e abrir aqui. Eu não consigo, é você que fechou. Aí, consegui. Dá Conseguiu. para me ouvir Vamos lá. agora? Gente, é Sim. difícil. Eu sou zero à esquerda com essas coisas. Eu ainda tô no celular. Consegui chegar em Não, casa. imagina. Não acredito. Cheguei em casa. Desculpem. Quinta-feira que vem, acho que eu não tenho compromisso. Eu vou estar aqui firme e forte. Tá bom? Ah, Mas eu que legal, escutei toda imagina. a aula, tá, Elcio? Escutei tudo. Eu Bom, percebi. é, para quem não me conhece, eu sou a Rose. Já trabalhei no GEMB também. Acho que 2009, 10, por aí. Trabalhei no Passe, trabalhei na sexta-feira, que eles tinham trabalho com assistidos de câncer, né? Trabalhei também. Hoje eu trabalho no Jake, não sei se vocês conhecem, na Água Fria, que é o irmão Carmelo. Interessante, eu não conhecia, não. Você sabe que eu nasci na Água Fria, né? É? Ah, não, desculpa, Então, estou confundindo. Eu nasci. Não é Água Fria é o nome, eu nasci na Vila Maria, nada a ver. Água Fria eu ah, morei uma época, mas é. eu não sabia que lá tinha um centro. Na Água Fria, Avenida Tem. Água Fria? Não, não, é uma travessa, é na rua Rosa Nova. É uma travessa da. Não é Leão de Magalhães ali. Aureliano Leal. Ah, Aureliano Leal. Eu morei muito tempo na Routinópolis com a minha mãe. Ah, Routinópolis. então. É ali Ela pertinho. liga a Avenida Nova Cantareira à Avenida Água Fria. Legal, legal. Estou lá desde que eu E saí aí? do Gembe, fui para lá e estou lá até hoje. Ah, que bom. E eu sinto falta de cursos, né? Eu acho que essa coisa agora da internet ajudou muito, porque às vezes eu deixava de fazer curso
por não dar tempo de ir, voltar, ou por outros motivos de ser lugar perigoso, por exemplo. O Gembe, por exemplo, eu parei de ir porque eu comecei a ficar com medo de vir embora de lá, vou ser bem sincera. Tá bem perigoso para Sim, andar à noite. ali tá ruim de andar à noite mesmo. Minha esposa está fazendo um curso lá à noite, na sexta-feira, Então, que chama sexta-feira eu tô Evangelização nesse curso, eu Infantil. faltei 2 sextas. Você faltou as duas? Se você for, você vai encontrar ela lá. Aí Eu vocês voltam faltei. junto pro metrô. Vocês voltam É. junto pro metrô, porque ela procura a gente para voltar. Que ela Então, fala aí, é uma já arrumei boa companhia. companheira. Amanhã eu Já tô lá. arrumou. Se É. você vai lá, procura Viviane, tá Tá bom? bom, pode Viviane, você deixar. volta com ela de metrô, ela vai ficar feliz. Aí eu não preciso ir lá buscar ela. Eu busco ela só na parada inglesa, entendeu? Aí, então, o Padre Isabel eu não conheço, eu conheço o... Tem um senhor que trabalha lá no Jake, que ele é do Padre Isabel, é o... Eu tava com ele essa semana. Esqueci o nome agora. O Jailson? senhor Jailson. Seu Jailson? Jailson trabalha, não é que ele trabalha, ele frequenta, né? Ele faz as preces iniciais, ele ajuda o Jake em algumas coisas. Ah, legal, o seu Algumas, Jailson é incrível. ele é. Eu gosto muito dele. É Legal. verdade. Ele é mesmo. Tá Então bom. é isso. Estamos aí para Legal, aprender Rose. sempre, né? Porque a gente está sempre aprendendo. A gente não sabe A nada. Rose está mais para ensinar a gente, né? Mas Não, ela é gente, humilde o não, suficiente. não. Ela é Depois eu humilde vou o dar meu suficiente para. depoimento de tudo que eu já vivi dentro do centro, que vocês não têm nem noção que eu não sei nada. Olha que sabe, hein? Depois você vai Não, dando seus. Você vai enriquecendo as suas aulas aí, tá bom? Conforme a gente for tá falando, você bom, vai trazendo sua experiência. Tá bom? tá A bom. Rose já estudou bastante, já fez aprendiz do Evangelho, básico 1, 2, 3, mediúnico 1, 2, 3, já fez tudo. Mas ela gosta de estudar. Então, Já seja fiz bem-vinda, psicologia Rose. espírita, já fiz ciência espírita, agora estou fazendo Olha, teologia espírita. olha que maluquice, tá vendo? Legal. Eu também gosto, Rose. Eu fiz filosofia, adoro filosofia. Então vamos lá. Beleza, pessoal? Mais uma coisa que eu queria falar com vocês. Vocês fazem evangelho no lar? Sim ou não? Todo mundo faz? Faz? Eu Não? ando falando. Então, pessoal, se alguém não faz, não é que precisa fazer, nada é obrigatório, né, no Espiritismo, mas é bom fazer. Vou falar um pouquinho rápido aqui do Evangelho no Lar para vocês. Se alguma de vocês não faz, o ideal é que faça. Por quê? Você vê o que Jesus fala, ó, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Só que Jesus não é qualquer espírito. Jesus é um espírito crístico. Então, nós temos a mania de nós falarmos assim, né? Ah, amanhã eu vou te fazer uma visita. Você vai? Não, nem ninguém vai. Ah, amanhã eu vou fazer isso. Você faz? Não faz. A gente é assim, né? A gente fala, mas não faz. Espírito crístico, não. Espírito crístico falou, ele faz. Palavra de espírito crístico é promessa. Então, quando Jesus fala que onde dois ou três estiverem em nome dele, ele vai estar no meio deles. Então, quando nós fazemos o evangelho no nosso lar, nós estamos chamando Jesus para o nosso lar. E ele vai estar lá, né? Ah, como é que isso acontece? Qualquer dia eu explico para vocês qual é a minha teoria. Mas que ele está lá, ele está. Se ele prometeu, ele está lá junto. Nossa, eu tenho Jesus do meu lado, no centro. Tem, pessoal. A gente tem mania de imaginar Jesus longe, lá longe, que não está perto da gente. Ele está mais perto do que vocês imaginam. E quando vocês fazem o evangelho, ele está muito, muito, muito mais perto do que vocês imaginam. Ele vai estar ali com vocês. Porque se Jesus fez essa promessa, ele vai cumprir. Tá bom? E um dia eu conto para vocês, durante o curso, a gente vai entender como que ele está ali. Tá bom? Então vamos seguir. Que mais que eu queria falar? Então, pessoal, é uma oportunidade que a gente tem de estar com Jesus. Tá? É, esse Jesus aqui é bonitão, hein? Pô, tem um Jesus bonitão aí. A mulherada fala, nossa, mas que Jesus, né? Vamos lá, brincadeiras à parte. Vamos lá, formação do grupo, tá? Então, como é que se faz? Você escolhe um dia e um horário na semana para que todo mundo possa se reunir, mais ou menos 30 minutos, tá? O meu costuma durar 20 minutos cravado, já reparei. Eu não conto o horário, mas dá 20 minutos, tá? E você repete o mesmo dia e horário toda semana. Criança também pode participar.
O ideal é que você não suspenda em festas ou visita. Convide os participantes que estão lá para participar. Se não for espírita, esclarece que você vai fazer uma reunião lá no seu quarto, né? E sai e vai fazer, a não ser que seja uma festa, né? Seja aquela festa, aquela coisa que não tem como você se retirar, não seja só uma visita que está o pessoal ali, uma visita corriqueira. Se for uma festa mesmo, aí não dá, né? Mas se for assim, uma visita que tem parente na sua casa ou que está ali visitando um pouco, fala que você vai se retirar por 20 minutos, eles vão entender. Não força a presença de ninguém, tá? Pode ser realizado por uma só pessoa. O roteiro é o mesmo e a gente tem que fazer em voz alta. Por que em voz alta? Porque sempre não estamos sozinhos, tá? Então, a espiritualidade, eventualmente, pode trazer algum parente nosso que está desencarnado ou alguém que deveria escutar o que a gente vai falar para lá escutar, o que a gente vai falar, tá bom? Então, o ideal é que a gente faça em voz alta. Olha lá Jesus, né, no nosso evangelho, que bonito, né? Linda essa foto, né? Evangelho no lar. O ideal é que a gente coloque uma jarra com água, tá? Que baste para todo mundo. Ah, tô sozinho em casa. Bota uma garrafinha de água lá, né? Para a gente tomar. É, Coloca um copo separado para que seja fluidificado de forma especial para participantes com problema de saúde física. Então, se tiver alguém na sua família que está com algum problema físico, de saúde, coloca um copo separado para essa pessoa. Então, você vai ter a jarra normal, que é para todo mundo, e um copo separado específico para alguém que está com algum problema de saúde. Tá bom? No final, você serve as águas fluidificadas para todo. A da jarra comum para todo mundo e aquele copo específico para a pessoa. Ah, a pessoa pode tomar geral também? Pode tomar geral também, a pessoa que era com problema de saúde. Tá bom? Mas o ideal é que não dê aquela que é da pessoa com problema de saúde para outra pessoa, né? Aquela é da pessoa. Tá bom? Como é que faz? Você faz uma prece inicial, lê um pequeno trecho do Evangelho, convida todos os participantes que querem fazer algum comentário breve sobre o trecho lido, sobre o que entendeu. Se não quiser participar, falar, não força, cada um fala se quiser. Faz uma vibração global para o planeta, aquilo que eu falei, para a paz, para o lar, seus moradores, evitando vibrar por locais específicos. Já expliquei o porquê no começo da aula. E faz os pedidos endereçados a Jesus e ao Pai. Tá bom? É isso. Tem gente que coloca um pequeno livro de harmonização, uma pequena leitura, não tem problema. Tem gente que lê um vinha de luz antes do Evangelho, não tem problema. Pode colocar também uma leitura de harmonização. Eu mesmo coloco, tá? Mas não é obrigatório. E faz uma prece de agradecimento e encerra. Tá bom? Oi, Elcio, Pode falar. vou pedir só uma licencinha, porque minha mãe está adoentada, só tenho que dar uma atenção a ela, então eu vou ficar ouvindo, tá? Tá bom. Pode ficar à vontade. Eu já era para estar terminando, né? Estou esticando aqui. Então, não pode forçar que o participante comente, não deve ocorrer manifestação mediúnica, nem atendimento, nem psicografia, nem nada. Isso é só no ambiente na casa espírita. Desarma o coração e tira da mente que a mensagem é para o próximo. Então, aquele que fica, olha, é para você, hein? É para você. Não, sempre é para todo mundo. A gente está ali para fazer em conjunto, todo mundo aprender junto, sem um ficar cobrando do outro. Não se alonga muito nos comentários e não cria polêmica. Tá bom? Então, aqui tem esse livro Evangelho no Lar, que ele fala algumas coisas, tá? Que, que tem substâncias sublimes, tá? Que entram nesse ambiente, tá? É, então, ele fala dessa proteção que acontece. Quando você faz essa proteção, mesmo espíritos autorizados precisam pedir permissão para entrar na sua casa. Olha só a situação, né? De a proteção que se forma ali. Imagine os não autorizados. Então, é incrível, você forma uma barreira de luz na sua casa, tá bom? Então, ele fala nesse livro também que quem faz o evangelho há um mês já tem uma pequena luz. Quando você vai fazendo em mais tempo, essa força vai aumentando. E quando você faz há 10 anos, a casa tem uma luz enorme, porque fica um clarão espiritual na sua casa. Isso se estende para o seu vizinho. É uma loucura isso daí, pessoal. A gente não tem noção do bem que isso faz. Para você ter uma noção, na minha casa aqui, é a única que nasce mato em tudo quanto é lugar. A energia que fica na casa. Os vizinhos, tudo não nasce mato nenhum. É a mesma calçada, só que a minha tem que ficar tirando mato o tempo todo de tanta luz que sai, né? Pelo evangelho que a gente faz, né?
Então ele fala que aqui todo edifício se beneficia quando você está no prédio. É muito legal. Fala aqui que quando tiver criança pode ler Evangelinho, tá bom? E é isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês hoje. Estamos atrasados já. Vamos encerrar a nossa aula, fazer as vibrações da noite, né? E quero agradecer a todos pela presença. E alguém gostaria de fazer as vibrações da noite? Ou vocês preferem que eu faça? Tá, eu vou fazer hoje as vibrações. Alguém gostaria de encerrar a aula fazendo uma prece final? Pode ser curtinha? Alguém? A Fabiana já fez, hein? Ela já está desculpada. Não? Ninguém? Tá, tudo bem? Tá, então eu vou fazer a prece final, já que ninguém quer. Eu faço as duas, tá bom? Vamos lá. Vamos agradecer, né, por estarmos aqui mais uma vez, e vamos levantando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, pedindo para a espiritualidade abençoar os nossos lares, tirando todos os miasmas, energias deletérias, pedindo por todos que residem conosco, nossos animaizinhos, parentes queridos, que possam receber essas bênçãos de paz, de amor e de luz, e que essas bênçãos possam se estender às nossas comidas na geladeira, aos nossos alimentos, às nossas águas, possa ser feita uma limpeza espiritual, tirando energias deletérias, curando, sob a misericórdia do Pai, alguém que tiver com algum problema físico, né? E também, se essa pessoa tiver um merecimento. Vamos pedindo também pela paz no mundo, pela nossa cidade, nosso bairro, nosso país. Vibremos a todos aqueles que estão estudando, todas as casas que promovem a emancipação do ser. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Caros amigos espirituais, ao Pai, Mestre Jesus, obrigado mais uma vez por esse encontro, por estarmos juntos nesse momento de paz, de amor, de luz, que possamos realmente nos ligarmos com vocês e que esse curso possa falar, falar fundo na nossa alma, e que possa nos trazer muitos conhecimentos, que possam nos trazer equilíbrio, paz espiritual, melhora física, moral e espiritual. Assim sendo, obrigado. Pedimos uma boa semana a todos. Que a espiritualidade maior esteja conosco, nos abençoando e aos nossos familiares. E que possamos estar aqui mais uma vez na quinta-feira que vem, dispostos, felizes, para mais uma aula. Obrigado pela presença de todos. Um abraço. Fiquei muito feliz de ver vocês aqui. Muito feliz mesmo. Tá bom? Beijo para vocês. Tudo de bom. Obrigada, Boa Elza. noite. Abraço. Boa Obrigada, noite, boa gente. Boa noite. noite. Boa noite. Tudo de bom, viu? Tchau, tchau. Tchau.